Oi, gente, estou de volta para começar agora um novo projeto sobre um novo livro, que é intitulado Educação Matemática, Números e Operações Numéricas. É um livro que foi escrito por 4 autores, Terezinha Nunes, Tânia Maria, Sandra Magina e Peter Bright. Como sempre eu faço no início dos vídeos, eu vou pedir para que vocês deixem um like, comentem, compartilhem. Dessa maneira a gente fortalece mais um espaço para refletir sobre a educação matemática aqui no YouTube. Eu vou deixar alguns vídeos que eu já publiquei também nos cards, visitem, assistam, compartilhem com outras pessoas e a gente vai fortalecendo esse espaço aos poucos. Eu vou seguir o meu roteiro, mas antes disso eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que eu pensei a estrutura desses vídeos sobre esse livro, né? É um livro que os capítulos são grandes, eu considero, com bastante informações pertinentes até onde eu li, evidentemente, e também eu tenho adicionado a isso, eu estou com pouco tempo para leitura, por causa do retorno das aulas presenciais, final do ano letivo, então tá aquela confusão que vocês já sabem. Eu vou decidir fazer da seguinte maneira. Nos outros livros eu estava comentando sobre por capítulo. Desse eu vou até onde eu leio. Por exemplo, nesse primeiro vídeo de agora eu li a apresentação e a parte do capítulo 1. Vou fazer esse comentário com vocês e a partir daí a gente vai conversando. Nos próximos vídeos eu finalizo o 1, inicio o 2 e a gente vai conversando aos poucos. Tanto que eu vou estar intitulando esses vídeos de número 1, número 2, ao invés de capítulo, como eu fiz nos outros livros. Vamos começar pela apresentação. Os autores sinalizam que esse livro ele é resultado de um projeto que é intitulado Ensinar é Construir, me desculpem, Ensinar é Construir. E que esse projeto resultou em 2 livros. Esse que eu estou comentando com vocês, Educação Matemática, Números e Operações Numéricas, e um outro volume que é intitulado Educação Matemática, Construindo a Noção de Fração em Diferentes Situações. Eu pesquisei na Amazon sobre esse segundo volume e não encontrei. Se algum de vocês aí tiverem noção de onde eu posso encontrar, deixa nos comentários, vai me ajudar bastante. E na sequência da apresentação, os autores vão falando sobre o objetivo do projeto. Eu vou deixar um pouco na descrição do vídeo com mais detalhes, mas de uma maneira geral, o que os autores vão sinalizar, de acordo com o meu roteiro, é que o projeto é no sentido dos professores conseguirem reunir materiais, materiais construídos a partir da relação do desenvolvimento das atividades com os estudantes, que possam possibilitar reflexões, experiências, análises e participação no processo de construção de propostas curriculares, do próprio conhecimento matemático em si. E na sequência dessa apresentação do projeto, os autores vão apresentar 3 características inovadoras para o projeto Ensinar e Construir. A primeira delas é que o projeto precisa ser embasado em evidências, foi embasado em evidências, no sentido de que os autores fazem uma relação com a teoria e a prática. Ou seja, foram desenvolvidas várias experiências, a partir dessas experiências foram construídos dados, produzidos dados que foram analisados e possibilitaram novas experiências, novas propostas curriculares para o ensino de matemática. Então essa é a primeira característica inovadora que os autores consideram para o projeto Ensinar e Construir. A segunda é que esse projeto possibilita para quem faz a leitura desses livros um aprofundamento das ideias no campo da educação matemática. Que eu vou fazer um adendo no seguinte sentido. Os autores deixam aberto para todo mundo que quer conhecer mais sobre a educação matemática, a leitura dos livros, mas enfatizam em especial para os professores que estão em formação ou que estão buscando a formação continuada lá no processo e que ensinam matemática nos anos iniciais, ou seja, o pessoal do curso de pedagogia. Então, eles dão essa ênfase, é uma outra proposta inovadora do projeto, segundo os autores, que é esse aprofundamento dentro do campo da educação matemática, especificamente para esse grupo de professores. E a terceira característica inovadora é que o professor, segundo os autores, os professores eles estão vinculados no processo de sala de aula, envolvidos simultaneamente em 2 processos. Um que eles chamam de processo de ensino-aprendizagem do aluno, que a gente já está acostumado a discutir, e o outro processo de ensino-aprendizagem do professor. Nesse caso, o que os autores do livro sinalizam e evidenciam bastante é que, geralmente, a gente se discute a educação, ou discute o processo de ensino do conhecimento matemático, pensando no processo de ensino-aprendizagem do aluno. E aqui no livro, não. Os autores querem possibilitar, uma discussão que considere esses 2 processos, tanto o ensino-aprendizagem do aluno, quanto a ensino-aprendizagem do professor também. Chegando na parte da apresentação, na qual os autores vão falar sobre o currículo, a importância da gente pensar esse conhecimento matemático do campo acadêmico e a transposição desse conhecimento para propostas curriculares para o ensino de matemática na educação básica.
Nesse caso aí aparece a referência de Chevalier para discutir um pouquinho sobre transposição didática e começa a fazer, os autores fazem vários links a partir dessa discussão, né? Traz também um pouco das contribuições da sociologia, da psicologia e da antropologia e a importância de, ao se pensar essas propostas curriculares, nós professores também considerarmos o conhecimento histórico das ideias que foram de práticas educacionais anteriores, no sentido da gente conseguir compreender o que deu certo anteriormente e o que não deu. Justamente, né, os autores trazem algumas referências nessa apresentação para sinalizar que quem não conhece a história tem possibilidade de cometer os mesmos erros de antes. Então a importância da gente fazer essa análise traz um pouquinho aí dentro dessa discussão do movimento da matemática moderna e por aí vai. Chegamos no capítulo 1 do livro, que é intitulado A Educação Matemática e Desenvolvimento da Criança. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo os objetivos desse capítulo para que vocês façam análise com cuidado. Esse capítulo é dividido em 2 tópicos. O primeiro tópico, que é o papel da educação na visão sociocultural da inteligência. E aqui vai ter uma discussão mais teórica mesmo, considerando a teoria sociocultural da inteligência, que, segundo os autores, vai no sentido de amplificar as nossas capacidades enquanto seres humanos. E essa discussão no livro, nessa parte do capítulo 1, ela vai encaminhando até os autores chegarem onde querem da discussão do campo da educação matemática. O que é que eles falam? Dentro da teoria sociocultural da inteligência, a gente vai considerar alguns instrumentos. Só que não necessariamente esses instrumentos de amplificação das nossas capacidades precisam ser instrumentos por meio de objetos concretos. A gente pode ter também objetos simbólicos, no sentido de ter um sistema de sinais. Dentro dessa discussão dos sistemas de sinais, os autores vão evidenciar o sistema de numeração decimal, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil, por exemplo. E esse sistema, segundo os autores, vou ler na íntegra, o sistema de numeração amplificam, os sistemas de numeração amplificam nossa capacidade de registrar, lembrar e manipular quantidades. Os autores falam, vamos conversar um pouquinho com um exemplo, por meio disso, por meio de um exemplo, misericórdia. Aí o que é que acontece? É apresentado o exemplo dos bombons. 5 bombons. Os estudantes, por meio de uma perceptualmente, conseguem contar, as crianças conseguem contar sobre esses 5 bombons. Mas quando a gente vai pensar na produção diária de uma fábrica, né, a quantidade de bombons que foi fabricada no dia ali daquela fábrica hipotética, não é possível fazer essa contagem por meio da percepção. É preciso de um sistema de símbolos, né, de necessários símbolos, e aí os autores fazem um gancho para o sistema de numeração decimal, e para a importância desse símbolo, desse sistema simbólico, né, desse sistema de sinais, para amplificar nossa capacidade de registrar, de simplificar e por aí vai. Nesse caso, os autores, nesse ponto melhor falando, os autores vão sinalizar, mais uma vez, 2 pilares para o sistema de numeração decimal. O primeiro deles é considerando que todo rótulo numérico precisa ser diferente. Ou seja, saiu um bombom produzido, a gente chama de 1, saiu 2, 2, saiu 3, 3. Então são rótulos numéricos diferentes para cada bombom. A gente não poderia, por exemplo, considerar 1, 2, 2, 2, 2. Cada um que sai, a gente se mantém no 2, por exemplo, entende? Um outro pilar é que, além desses rótulos numéricos diferentes, eles precisam seguir a mesma ordem. Bombom 1, bombom 2, bombom 3. E não bombom, e não bagunçado, por exemplo. Bombom 1, bombom 3, bombom 2. Seguem a mesma ordem e seguem rótulos numéricos diferentes. Esses são 2 pilares para que a criança consiga construir o conhecimento sobre o sistema de numeração decimal e conseguir, por meio dessa discussão da teoria sociocultural da inteligência, amplificar suas capacidades. Aí o que é que vai acontecer nesse BO? Foi desenvolvido, ou seja, no sentido... Eu vou deixar na descrição do vídeo um pouquinho sobre essa discussão do exemplo dos bombons e tudo mais. O que os autores sinalizam é que quando a criança consegue aprender a contar, ela consegue utilizar a contagem como instrumento de pensamento. E esse instrumento de pensamento vai possibilitar o que eu acabei de falar. Registrar, simplificar, resolver problemas mais complexos com maior nível de abstração. Chegamos então no segundo tópico do capítulo, que é um tópico no qual os autores vão apresentar três experiências que eles desenvolveram para tentar sinalizar, evidenciar as dificuldades dos estudantes no processo de construção de conhecimento sobre o sistema de numeração decimal. Esse tópico ele é intitulado Dificuldades do Sistema de Numeração Decimal, um exemplo da relação entre desenvolvimento e educação. O que vai aparecer nesse tópico? Então, uma experiência que vai partir de uma discussão que considera a contagem, meu Deus do céu, para não me perder, a composição aditiva. Eu ia falando errado. A composição aditiva, segundo os autores, é a gente considerar
que esses estudantes, que essas crianças, elas conseguem compor dois números diferentes em uma outra quantidade única também. Por exemplo, se a gente pega o número 5, são duas unidades diferentes, número 5 e número 2, que está ali, a gente está sendo representadas, a gente consegue adicionar, somar e transformar essas duas unidades no número 7, numa quantidade única, diferente das duas que a gente estava trabalhando. Essa é a concepção base, a ideia básica da composição aditiva. Vamos lá para a experiência que foi desenvolvida, que é envolvendo mercadinho e dinheiro. Antes de desenvolver essa experiência, é importante que o professor consiga investigar até onde essa criança sabe contar. Porque a gente não pode fazer uma experiência, desenvolver uma experiência com valores numéricos acima do que a criança já conhece, até onde a criança já conhece. Por exemplo, se a criança sabe contar até 30, não adianta fazer uma experiência envolvendo números acima de 30, porque não vai conseguir identificar as dificuldades do processo de construção. Depois a gente vai fazer essa avaliação da compreensão da composição aditiva que eu vinha falando. O que é que acontece? Algumas dificuldades foram sinalizadas pelos autores. Por exemplo, a criança conseguia, ela dava para a criança uma quantidade de dinheiros com unidades diferentes. R$5, um dinheiro fictício, tá? R$5 e R$1, por exemplo. Vários dinheiros fictícios de R$1. E pedia para a criança comprar algum objeto, que eu não vou lembrar. O objeto custava R$8. Então a criança precisava fazer a composição aditiva entre essas unidades diferentes. Os R$5 e R$1, para dar R$8. Algumas crianças conseguiram desenvolver a experiência com êxito. Outras tiveram dificuldades porque não conseguiram perceber as adições implícitas que estavam dentro do contexto, ou seja, compreender que aqueles R$5 simbolizava 5 unidades. Algumas crianças consideravam aqueles 5 como uma unidade, não conseguia ter essa percepção. Então, o que os autores identificaram foi que os estudantes, as crianças, elas não tinham dificuldade com a memória, mas com o conceito do processo de construção inicial do número. É preciso repensar e fazer novas experiências para poder fazer com que a criança compreendesse algumas adições implícitas dentro dos contextos propostos das experiências. E aí a experiência foi avançada para um outro tópico que é intitulado Explicitando Quantidades Não Percebidas. E aqui foi dado um exemplo de uma caixinha de bombom, de um exemplo dos bombons. Foi colocado 5 bombons dentro de uma caixa e a criança via colocando esses 5 bombons dentro de uma caixa e 4 bombons em cima de uma mesa, de algum espaço. E ao final, vendo isso, era perguntado à criança quantos bombons tinham. Algumas crianças responderam beleza, 9. Outras não conseguiram perceber que dentro da caixa não tinham 5 bombons, contavam só como 1 e os outros que estavam acima. E outras faziam a relação da quantidade, para poder lembrar, faziam a relação da quantidade de bombons dentro da caixa com os dedos. Estava 1, 2, 3, 5 bombons, mais 4 davam 9. Essa relação da mão, do dedo com a quantidade, com o dinheiro, fez com que aparecesse um outro tópico nessa discussão das experiências, que é intitulado A Equivalência entre a Moeda e os Dedos. Aí os autores foram falando desse movimento também, dessa transição de utilizar o dedo como instrumento para facilitar a contagem da relação de dinheiro com outros objetos também. Isso porque, eu já me esquecendo, os autores falam o seguinte para a gente. Tem uma quantidade... A experiência ela foi desenvolvida com materiais concretos, né? A manipulação, mais ou menos assim que a gente discute, mas também tentou-se desenvolver essa experiência com papel, com a atividade impressa. E as dificuldades foram mais acentuadas quando a atividade foi proposta no papel. Então, a importância desse processo de transição, sobretudo nas crianças dos anos iniciais, né? Que vai utilizando o dedo, utilizando a contagem de objetos e tudo mais. É mais ou menos até aqui que eu li o livro. Estou mais ou menos na página 28 do capítulo 1. Nos próximos vídeos eu for lendo o final do capítulo 1 e tentar chegar nesse capítulo 2, tá bom? Muitíssimo obrigado, estou por aqui, uma hora eu apareço, tá corrido para mim, mas eu vou continuar com o canal, com outros vídeos aí, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.